7h36, de volta com o Jornal da Funk pela Fã FM 99,7. Estamos já conectados com o ministro Rui Costa e começaremos essa entrevista a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Ministro Rui Costa, muito bom dia. Aqui Narciso Machado, o senhor fala com o Jornal da Fã para todo o estado de Sergipe. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os amigos e amigas de Sergipe. É um prazer enorme falar com vocês. Satisfação toda nossa. Comigo aqui também na bancada, a colega Magna Santana. Ministro, qual o objetivo da sua vinda a Sergipe nesta quinta-feira? Ô, Narciso, Magna também, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos daqui a pouquinho chegando em Aracaju para fazer reuniões de alinhamento com o governo do estado de Sergipe e com os municípios de Sergipe sobre a execução das obras que estão no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. As obras que estão no PAC, algumas delas são de execução direta do governo federal, como, por exemplo, a duplicação da 101 a 235. Outras obras são de execução do governo do estado, como, por exemplo, a maternidade, outras obras de infraestrutura hídrica, por exemplo, e um conjunto de obras são de responsabilidade da execução dos municípios, como de creches, escolas, unidades básicas de saúde. Então, o que nós vamos fazer é um balanço do andamento dessas obras, tanto as de responsabilidade do governo federal, do governo do estado e dos municípios. A ideia é que com essas reuniões de alinhamento nós possamos acelerar a execução dessas obras e aquelas que ainda não foram iniciadas possam ter o início o mais breve possível, porque obra em andamento significa contratação de pessoas, significa redução de desemprego e significa ativação da economia local, porque vamos comprar material de construção, equipamentos do estado de Sergipe, dos municípios de Sergipe. Então, a ideia, portanto, é que possamos ter essas reuniões. Então, faremos na primeira etapa hoje a reunião com o governo do estado, falaremos com a imprensa em seguida e logo depois uma reunião com os prefeitos e prefeitas aí. Agora, ministro, na sua avaliação, qual é o encaminhamento desses projetos? Tem travas? A coisa está caminhando bem? Está dentro do prazo? Para trazer como exemplo, BR-101 e a sua duplicação. A gente sabe que essa é uma obra que há décadas se arrasta aqui em Sergipe. O governo tem a perspectiva de entregar essa obra aos sergipanos? Sim, tem. O contrato está em execução. A obra ficou parada no governo passado, se arrastando, como diversas outras obras. Nós encontramos, só para você ter ideia, do governo passado, 85 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisadas. Encontramos 4.500 obras de saúde, 3.500 obras de educação, todas paralisadas. E nós retomamos essas obras, além das novas obras, dos novos anúncios. Eu diria que precisamos dar uma melhorada na execução, isso não é só para Sergipe, só para os outros estados, por isso eu estou fazendo essas viagens aos estados, ou mesmo fazendo reuniões virtuais pelo Zoom com os prefeitos, prefeitas, com os governadores, especialmente as de execução dos municípios, porque como o ano passado foi um ano eleitoral, as administrações municipais do país inteiro estavam voltados aí para o processo eleitoral e essas obras não andaram com a velocidade que nós gostaríamos. E por isso agora, no início deste ano, com a assunção dos novos prefeitos e prefeitas, nós voltamos à carga para fazer esse processo de mobilização, de alinhamento, que é para poder acelerar a contratação e o início dessas obras. Estamos entrevistando o ministro Rui Costa, que vem a Sergipe hoje, cumpre agenda com o governador Fábio Mitidieri e com prefeitos sergipanos. Magna Santana.
Ministro, mais uma vez, bom dia e já antecipo as boas-vindas ao senhor. A expectativa é grande com a sua visita aqui ao nosso estado, tudo sendo preparado para lhe receber. Mas com certeza a expectativa maior é exatamente essa, como o senhor citou, e a frustração que ficamos muitas vezes, porque cria uma ansiedade na população. O senhor falou de obras paralisadas desde de governo passado, enfim, a retomada disso. Então, tudo isso é prejuízo. Tudo isso cria realmente, como eu disse, o sentimento de frustração e decepção na população. Quais as garantias, né, de que teremos que tudo isso seja o que tinha, seja realmente avance e que o novo PAC traga mais coisas e que realmente sejam efetivadas e concluídas aqui no nosso estado? Porque o estado vizinho de Alagoas é impressionante, na mesma situação, mas as coisas avançam. É exemplo da BR, de outras obras do lado de lá. Mas aqui a coisa fica empacada, ministro. Olha, é por isso que nós colocamos essas obras no PAC, porque elas têm um monitoramento e um orçamento dedicado, e nós temos, com o monitoramento e a possibilidade de garantia do orçamento, a garantia também da sua execução. Então, no PAC, nós temos a possibilidade de, eventualmente, remanejar recursos de uma obra que está andando mais rápido e para outra obra que, eventualmente, não esteja andando tão rápido. Então, a gente dá prioridade sempre a obras que estão com boa execução. Então, não falta recursos para a execução das obras. Isso é uma garantia de que a gente consegue êxito aí na realização das obras. Agora, ministro, uma das dificuldades, digamos assim, dos municípios em tocarem essas obras é muitas vezes a questão técnica, né? Muitos municípios passam por dificuldades, têm problemas com a arrecadação, consequentemente, dificuldades também na contratação de profissionais qualificados. O Ministério tem essa percepção? Tem algum tipo de parceria para ajudar no desempenho? Essa sua vida tem também um pouco esse foco? Exatamente. Você foi na mosca, acertou na mosca. Isso não é só com os municípios de Sergipe. A maioria dos municípios brasileiros são municípios de pequeno porte. A grande maioria, em termos de quantidade, são municípios de pequeno porte, que muitas vezes não têm estrutura ou capacidade, às vezes, de contratar o número de profissionais necessários ou não têm disponíveis os números de profissionais necessários para isso. E nós estamos buscando, nos estados, esse diálogo com os governadores, governadoras, e com também a união dos prefeitos de cada estado. E cada estado tem uma associação que representa os prefeitos. Nós estamos pedindo que os estados, seja em parceria com essas associações de prefeitos, ou diretamente pela secretaria apropriada, monte um grupo de apoio, um grupo técnico de arquitetos, de engenheiros, de técnicos qualificados para dar apoio a esses municípios, né? Nós temos feito esse apelo aí aos governadores e governadoras para reforçar o time aí de apoio aos municípios. E também a nossa equipe está buscando fazer mais diálogo com os municípios. Nós estamos pedindo à Caixa Econômica também que boa parte dessas obras tem diálogo com técnicos da Caixa para que façam visitas às prefeituras, o corpo técnico da Caixa, para tirar dúvidas, fazer esclarecimento e buscar agilizar essas obras. Ministro, uma das reclamações que a gente mais ouve, já que você tocou na Caixa Econômica Federal, vou trazê-la para o nosso assunto. Uma das reclamações que a gente mais ouve dos prefeitos é a burocracia da Caixa, pedindo muitas correções nos projetos que são apresentados. O senhor já foi governador do estado, qual é a sua visão sobre isso? Exclusiva. Olha, eu também tinha muita queixa, mas o que nós, ao sentar na cadeira lá, na Casa Civil, eu percebi que, embora a Caixa levasse a fama de ser responsável por toda a burocracia, uma parte da burocracia era exigida pelo Ministério, porque a Caixa ela é contratada do Ministério das Cidades, ou do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, como intermediadora da relação do Ministério com o município. E muitas das exigências burocráticas não era a Caixa que fazia, era o Ministério
que exigia, só que a Caixa é quem cobrava, porque era a executora, né? Quem fazia o diálogo com o município. O que nós fizemos para resolver isso? Nós simplificamos muito as exigências. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O município cadastra uma creche ou uma escola de ensino fundamental no Ministério da Educação. A creche ou a escola, ela é padrão, é um projeto padrão do Ministério da Educação. Mas o prefeito tinha que fazer o projeto de implantação, né? Porque nem todo o terreno é igual. Sim. Às vezes o terreno é inclinado, o outro é plano, às vezes um solo é um solo diferente, é um solo mais mole, é o solo que precisa de um reforço de fundação. Então você precisa fazer o projeto de implantação, ou seja, de adequação àquele terreno que você está montando a obra, né? O projeto arquitetônico do prédio, da escola ou da creche não muda, mas tem um projeto específico da implantação. E como era feito antes? O Ministério da Educação ficava avaliando esse projeto de implantação e a Caixa Econômica ficava avaliando. Então, aí tinha muitas idas e vindas. E o que nós mudamos? Nós tiramos, não tem mais avaliação da Caixa nem do Ministério sobre o projeto de implantação. O prefeito e o técnico, o engenheiro responsável assinam um termo de responsabilidade pelo projeto e nem a Caixa nem o Ministério vão mais avaliar esse projeto de implantação. Fica sob a responsabilidade do engenheiro técnico que assinou o projeto e do prefeito e da prefeita que também assinou a responsabilidade. Com isso, nós vamos economizar muito tempo. Nós simplificamos, por exemplo, o prefeito, a prefeita, para iniciar a obra tinha que ter o terreno legalizado em nome da prefeitura. Nós suprimimos isso e botamos que o prefeito fica com a obrigação de legalizar o terreno até a conclusão da obra. Ou seja, se ele fez um decreto de apropriação, já está sob a posse do terreno, mas ainda não tramitou no cartório a burocracia, não tem problema, ele pode iniciar a obra, ele só precisa legalizar até o final da obra, até a data da inauguração, a documentação em nome da Prefeitura do terreno. Então, diversas medidas, eu citei duas aqui, mas só adotamos muitas medidas para simplificar o processo, e o processo hoje está muito simples, muito mais rápido. Ministro Rui Costa conversando conosco com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. O ministro estará em Sergipe hoje cumprindo a agenda com o governador do estado, Fábio Mitidieri, e prefeito sergipanos. Ministro, quando o senhor faz um balanço dos investimentos do governo federal em Sergipe, nós estamos falando aí de que montante? É possível fazer esse levantamento? O senhor tem esse raio-x? Sim. Nós temos um PAC em Sergipe, com obras exclusivamente no estado, obras como a 101 que ultrapassam o estado de Sergipe, da ordem de 74 bilhões de reais. Entre elas tem o Minha Casa Minha Vida, que só na faixa 1, porque o Minha Casa Minha Vida tem a faixa 1, que é 100% de subsídio, tem a faixa 2, que tem um valor bastante robusto de subsídio, e a faixa 3 com financiamento diferenciado. São 3 níveis do Minha Casa Minha Vida. Só na faixa 1, nós temos aí 28.770 casas, tem 72 creches, 13 escolas, 2 novos institutos federais, maternidade, unidade básica de saúde. Então, um volume grande de investimento, repito, executado pelo governo federal, estadual e municipal. Apesar dos investimentos dessa sua vinda a Sergipe, trazendo para o contexto nacional, nós temos hoje um momento em que as pesquisas apontam um não bom desempenho do atual presidente, do presidente Lula, nas pesquisas, na avaliação da sociedade. O senhor já foi gestor, já foi prefeito, governador, melhor dizendo, da Bahia por 2 vezes. Na sua avaliação, o que é que está acontecendo, ministro? É um problema só de comunicação que vem sendo corrigido? É um problema de entregas do governo federal? Qual é a sua avaliação? Olha, governar, seja um estado, seja um país, você tem que cuidar, desde o primeiro dia, de um planejamento de governo. E governar, eu digo sempre, que não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Muitas vezes quem acha que é corrida de 100 metros, quem tenta correr uma maratona como corrida de 100 metros, fica no caminho, né? Não aguenta e não tem fôlego nem energia para terminar a maratona.
Então você precisa planejar todo o governo e não ter ansiedade nem precipitação de colher os frutos antes da hora. E por isso o governo Lula entrou em janeiro de 23, pegou um país completamente desmontado. Eu citei aqui só de casas abandonadas 87 mil, de escolas abandonadas e creches 3.500, de construção de unidades de saúde abandonadas 4.500, um governo que tinha um rombo fiscal gigantesco, só de precatório, que é dívida que o governo federal deixou de pagar no judiciário, de ações judiciais, 90 bilhões de reais que o governo Lula teve que pagar em 23. Empréstimos fraudulentos que foram feitos, como, por exemplo, empréstimos via Caixa Econômica para motoristas, e depois se verificou que mais de 40% de quem recebeu empréstimo sequer tinha carteira de habilitação. Coisas desse gênero que foram feitos no último ano do governo anterior, na tentativa de ganhar a eleição desesperada e se torrou dinheiro público de forma aleatória. Então o governo Lula entra, tem que arrumar casa e tem um ônus grande com isso, e rearrumar tudo, reerguer os projetos. E graças a Deus nós conseguimos. Em 2 anos, nós temos muita coisa a apresentar. Esse ano será um ano de entrega. E quem governa também tem que cuidar da comunicação, porque se você fizer muito, mas o povo não souber do que você está fazendo, do que você vai entregar, obviamente o povo só pode avaliar pelo que você está fazendo. O povo não vai avaliar pelo que não sabe. E nós, na minha opinião, precisávamos, e por isso o presidente fez um ajuste na comunicação, deu uma melhorada na comunicação. Porque, assim, de resultado, o que é que nós temos em 2 anos? Temos um país que tem o menor desemprego da história do país, 3,2. Tem o maior volume de empregos e contratações em apenas 2 anos. São 3.200.000 empregos em 2 anos. Temos a maior massa salarial da história do Brasil, somando os salários de todos os brasileiros. Nunca se pagou tanto em salário. Todos os acordos coletivos tiveram aumento real de renda. Em 2 anos, nós contratamos o número recorde de financiamentos de casas, de apartamentos. 1.200.000 contratos foram assinados, aí incluído a faixa 1, 2 e 3. Ou seja, se fez muita coisa e estamos continuando fazendo. Agora, recentemente, 2 medidas que, na minha opinião, vão começar a corrigir uma distorção grave, porque no Brasil quem paga imposto maior sempre foi as pessoas mais pobres, proporcionalmente à renda que recebe. Exclusiva. No resto do mundo, principalmente na Europa, você tem um pagamento muito maior de pessoas que ganham mais, as pessoas mais ricas. E no Brasil, você compromete a renda dos mais pobres. E o presidente mandou um projeto para o Congresso agora isentando de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Isso começa a corrigir essa distorção que pessoas que ganhavam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões não pagavam sequer 10% de imposto de renda. Pagavam 1, 2, 3, 5% de imposto de renda, quando as pessoas que são assalariadas, têm contra-cheque, pagam muitas delas 27% por uma renda, às vezes, muito menor. Então, o presidente Lula faz justiça com os trabalhadores, com as pessoas que ganham menos, isentando todos de imposto de renda até R$5.000. Agora, recentemente, começou a funcionar na sexta-feira passada o crédito do trabalhador, que é uma ideia do presidente de possibilitar que as pessoas que têm carteira o E-Social, carteira assinada, elas possam ter acesso ao crédito consignado, um crédito mais barato, que em geral as pessoas como o gari, como quem trabalha no comércio, empregado de pequenas empresas, a empregada doméstica, a babá, o porteiro do prédio, a pessoal de limpeza, quando precisava comprar uma geladeira e não tinha dinheiro, ia na loja, parcelava e a loja oferecia, tem aqui essa financeira
que vai lhe fazer o financiamento da sua geladeira, ou você está apertado, a pessoa ia na mão de um agiota ou na mão de uma financeira dessa, que cobrava juros extorsivos de 8%, 9%, 10%, e a pessoa ia comprar uma geladeira, pagava 3, pagava 4 geladeiras. Então o Lula disse, não, vamos dar acesso a essas pessoas ao crédito para que ela toque a dívida cara dela por uma parcela bem menor. Então, quem tem dívida aí em financeiras na mão de agiota pode procurar aí através do portal do E-Social ou do portal do Banco do Brasil ou da Caixa e fazer a proposta. O que a gente recomenda, inclusive, que o governo está recomendando, que a pessoa não contrate logo com a primeira proposta que receber. Espere 24 horas, 48 horas para receber 2, 3, 4 propostas. E o governo fez um modelo de estimular a concorrência entre os bancos. Então, o Banco do Brasil vai fazer uma proposta, a Caixa vai fazer uma proposta para cada pessoa, e outros bancos privados podem fazer também. Então, a pessoa espera um pouquinho, não se afobe, não feche logo o contrato com a primeira proposta que você receber. Espere 24 horas, 48 horas para receber 2, 3 propostas, compare e veja qual é a mais vantajosa para você. Perfeito. E você vai trocar uma dívida de um agiota, uma dívida cara para uma dívida barata. Então, em resumo, nós estamos fazendo ajuste da comunicação para que as pessoas tenham acesso a saber o que o governo está fazendo. Ministro Rui Costa, alguns ouvintes têm mandado mensagens aqui para o nosso WhatsApp e a pergunta é justamente aquela que eu já lhe fiz e vou repetir para atender a demanda aqui dos nossos ouvintes. Em termos de anúncio de obras, de entregas, qual é a perspectiva do governo federal? Qual é o objetivo dessa sua vinda? Já citamos aqui a BR-101, há um ouvinte aqui que cita, por exemplo, o terminal pesqueiro aqui de Sergipe, que foi construído e que virou um verdadeiro elefante branco aqui no nosso estado, sem nenhum tipo de utilização. Aí vem a expectativa da duplicação da 235, que o senhor já citou também. Queria que o senhor reforçasse mais uma vez qual é a perspectiva de entrega dessas obras para o povo de Sergipe. E eu quero me dirigir às pessoas que estão mandando pergunta. A minha ida para aí é justamente para isso. É para, primeiro, prestar conta daquelas obras que são de execução do governo federal. Prestar conta à sociedade, prestar conta ao governador, aos prefeitos. E dialogar com o governo do estado e com os municípios quais os entraves, o que é que está precisando para a gente acelerar as obras de execução do governo do estado e dos municípios. Porque, e eu quero aqui fazer um alerta, desde já falei isso aí na reunião com os prefeitos, mas eu quero alertar, contando com a audiência de vocês, que até 31 de março, aí, até a próxima semana, se encerra o prazo aí da inscrição da nova seleção do PAC. Então, nós fizemos isso para facilitar a vida do novo prefeito, da nova prefeita, ou do governo do estado, que na seleção anterior não inscreveu alguma proposta, que possa inscrever uma nova proposta aí de saúde, educação, do Ministério da Cidade até 31 de março. Então, a gente pede que não perca o prazo. Sobre essa questão do terminal pesqueiro, e aí eu vou anotar aqui e vou dialogar, não sei se foi uma obra do governo executada pelo estado, pelo município, mas nós temos que cuidar das coisas, principalmente desses equipamentos que são construídos para servirem de atividade econômica. Bela. Não basta só construir o prédio, não basta só construir as instalações. Nós temos que depois viabilizar a atividade econômica para a qual aquele prédio foi construído. E o ouvinte tem toda a razão, e eu vou anotar aqui, vou discutir, identificar de quem é a responsabilidade da obra, se é do Estado ou do município. Federal, ministro. Não, o recurso pode ser federal, mas a responsabilidade do terminal em geral, esses terminais pesqueiros ou fica com o município, eu tenho aqui na Bahia Estado, também. Então. A responsabilidade ele fica em geral ou com o Estado ou com o município. Mas eu vou checar. Excepcionalmente pode ter ficado com o governo federal, mas não é o padrão. O padrão uma vez construído, ser delegado ao Estado ou ao município, mas a observação é absolutamente válida e importante, e por isso a necessidade de quem faz gestão está sempre prestando conta na rádio, porque está sempre também recebendo
via rede social ou via rádio, importantes notificações como essa. Independente de quem, na mão de quem esteja, nós vamos ajudar a buscar uma solução. Se estiver na município, do Estado, do governo federal, nós temos que resolver, porque se foi construídas as instalações é para funcionar e garantir o propósito para o qual foi feito o investimento público. Magda. Pois é, e é bom ouvir isso do senhor ministro, porque Narciso citou esse exemplo porque são muitas demandas que chegaram aqui e essa seria interessante, porque o governo quer administrar e aí, mas não consegue, e, enfim, e está lá e vai praticamente ter que ser reformado novamente. É uma pena, porque é dinheiro público indo para o lixo, né? Isso não pode. Ministro, em relação ao PAC para Aracaju, para a nossa capital, né? O que o senhor poderia pelo menos adiantar nesse sentido, em termos de investimentos para a nossa cidade? Olha, Aracaju, nós temos aí 56 obras e empreendimentos, são 587 milhões de reais. São, como eu disse, obras de educação, de saúde, de infraestrutura, de Minha Casa Minha Vida. E o prefeito pode inscrever até dia 31 novas propostas. Nós vamos dialogar com ele também, que nós estamos aceitando até 31 novas propostas. Temos empreendimentos e investimento também na área de mobilidade, como financiamento, ajudas subsidiados de ônibus elétricos. Temos, no caso, 30 ônibus elétricos para o governo do estado, são 95 milhões, e 40 ônibus aí para a prefeitura. Isso tudo para melhorar a mobilidade, melhorar a qualidade de transporte, que também o PAC fala de equipamentos também, como nós renovamos já 100% da frota do SAMU. Nós estamos renovando no país inteiro. Hoje mesmo o ministro Padilha está fazendo entregas aí o país inteiro, em Brasília, de novas ambulâncias do SAMU. A ideia é renovar, ainda no mandato do presidente Lula, 100% da frota do SAMU. Ministro Rui Costa, para que a gente possa se encaminhar para o encerramento, o senhor está a caminho de Sergipe ainda, não é isso? Isso, cheguei no aeroporto, daqui a pouquinho eu vou decolar para ir, para a gente poder reunir aí com o governador, os seus secretários. E logo depois da reunião, por volta de meio-dia, nós falaremos novamente com a imprensa para já fazer um balanço da reunião, já tanto o governador como nós pudermos, e o ministro Márcio Macedo, que estará nos acompanhando também, poder dar detalhes para a imprensa do que foi discutido. Ministro, eu recordo que há mais ou menos um ano atrás, ou no início do mandato, não lembro, o senhor foi entrevistado por algum órgão da imprensa nacional e declarou: Brasília não vai me mudar. Aí eu pergunto, ter resistido até aqui, entrando aí pelo terceiro ano do governo Lula, Brasília mudou Rui Costa ou Rui Costa conseguiu ajustar os ponteiros com Brasília? Olha, eu diria que eu sou uma pessoa que sempre fui e continuo sendo crítico, às vezes, do distanciamento que Brasília tem com a realidade do Brasil. Muitas vezes é preciso aproximar as dificuldades do povo que está na ponta, que está na Baixada, que está no morro, que está na palafita, de quem toma decisão na capital, né? É importante, seja ele quem for que toma a decisão, de um técnico a um ministro, a um político, a alguém do judiciário. É importante ter essa aproximação. Eu digo sempre porque quando você tem os tomadores de decisões vivendo o cotidiano ou mais sensível a isso, você tende a acertar mais. E o inverso também é verdadeiro. Então, nós temos insistido nisso e por isso é importante o presidente Lula ter orientado para os ministros viajarem aos estados. Eu sou adepto. Minha mãe dizia, e o presidente Lula também repete essa frase, uma frase que para mim é muito valiosa. A cabeça nossa pensa por onde nossos pés pisam, né? Quem sempre pisa ou sempre pisou só em mármore vai achar que o mundo é feito todo de mármore ou de tapete de luxo. Então você precisa pisar um pouco onde o povo pisa, ver, sentir na pele a necessidade das pessoas para você se sensibilizar
na hora de fazer escolhas, porque governar é fazer escolhas, né? Fazer gestão pública ou mesmo empresarial é fazer escolhas. Nunca está sobrando dinheiro, sempre vai estar faltando. Sempre as necessidades são maiores do que o orçamento disponível, do que o dinheiro disponível, sempre. Então você tem que se balizar por essa sensibilidade. Por isso que eu digo que é fundamental você pisar onde as pessoas pisam, sentir a dor que as pessoas sentem para poder fazer as opções corretas. E por isso o presidente Lula pede, estimula que os seus ministros, os seus técnicos viajem pelo país, vá no local ver a dificuldade da população, converse com a população para voltar para Brasília impregnado dessa realidade social para a tomada de decisão. Ministro, para a gente poder encerrar, como é que o senhor acompanhou o julgamento de ontem no STF, tornando o ex-presidente réu pela suposta tentativa de golpe de Estado? Qual é a sua visão desse cenário político que se constrói no Brasil nesse momento? Olha, todo julgamento que vai para o judiciário, ele, na minha opinião, tem que ser feito com amplo direito de defesa e dentro do marco legal de respeitar o direito de defesa de todo cidadão e o aspecto legal. Mas o que está se julgando ali não é só uma pessoa, duas pessoas que cometeram ilícitos, mas está julgando uma tentativa articulada, criminosa, de se reeditar no país uma ditadura militar que nós vivemos desde 1964 e o povo brasileiro lutou muito para restabelecer a democracia e todo o processo de investigação deixou claro de uma trama criminosa que não só cogitou e tentou fazer um golpe militar, mas tentou, dentro desse plano, assassinar o presidente da República eleito, assassinar o vice-presidente da República eleito e assassinar ministro da Suprema Corte do país. Então, isso feito por pessoas de alta patente, de altos cargos públicos, que tinham uma função, que fizeram julgamento profissional, inclusive ao assumir suas profissões, fizeram julgamento de que iriam respeitar a Constituição, respeitar a lei e defender a lei e a ordem no país. E essas pessoas estavam tramando, chegaram a montar vigilância, chegaram a escolher pontos onde abordariam para prender ou para matar pessoas. Então, isso é um crime de onde ficou comprovado que as pessoas, desde o gabinete da presidência da República, postos de comando de Forças Armadas, estavam envolvidos nesse crime. E assim eles têm que ser julgados, cada um com o que está provado nos autos, proporcional à sua participação, para garantir a proporcionalidade das penas. Mas acho que quem cometeu o crime tem que responder pelos seus crimes. Eu sempre fui, quem sempre acompanhou minhas entrevistas, eu sou um adepto da tese que diz que a impunidade estimula a criminalidade. É uma frase que eu sempre uso. Esse país vive uma criminalidade alta porque tem uma impunidade alta. Seja o crime da rua, do roubo do celular, o crime de homicídio, o crime de assalto. Infelizmente, no Brasil se apura pouco, se condena pouco, e mesmo quando condena, as pessoas cumprem pena poucos anos. Você vê episódios como a pessoa matar o pai e a mãe, com 2, 3, 4 anos, está em liberdade parcial. É um absurdo. Você tira a vida de uma criança e com 3 anos você está em liberdade condicional, está nas ruas. Isso é revoltante, entendeu? Isso é inadmissível. Então, essa impunidade, na minha opinião, é que estimula a criminalidade. Então, isso vale para todos os crimes. Então, um crime dessa dimensão, de matar ministro da Suprema Corte, matar presidente eleito, vice-presidente eleito, dar um golpe de Estado, destruir a democracia do país, é um crime que não pode ficar impune e os juízes vão avaliar, de acordo com a investigação, qual a participação de cada um nisso, qual a responsabilidade que cada um assumiu
e atribuir as penas proporcional aí ao envolvimento de cada um, mas está comprovado por tudo que a imprensa divulgou aí dos processos, de que foram a níveis de detalhes de escolher o lugar onde seria feito o tiro para matar o Lula, onde seria feito o tiro para matar o Alckmin, o ponto que sequestrariam o ministro do Supremo. Então, ou seja, ele tinha uma riqueza de detalhes e faltou muito pouco para eles iniciarem a execução do plano. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Vamos acompanhar a reunião, vamos acompanhar a coletiva também para trazer os desdobramentos aqui para o povo de Sergipe. Boa viagem, ministro. Eu que agradeço a você e Magda aí um abraço e que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado, portanto, aí o ministro Rui Costa conversando conosco aqui no Jornal da Fã com exclusividade. Magna Santana, vamos dar tchau? Vamos dar tchau, cuide da voz e vamos aguardar aí, né, mais tarde o que virá desta reunião, né? O que virá dessa reunião, porque a expectativa é porque aquela história, né, a gente já anda tão... Todo mundo chega com tanto presente, né? Aí quando você abre o embrulho, aí você olha assim, de novo. Enfim. Vamos ver, né? Vamos confiar. O brasileiro não desiste nunca. A gente